Você já sabe que as crises globais podem bagunçar completamente o mercado do petróleo e, claro, fazer um estrago direto no seu bolso, não é mesmo? O que talvez você não saiba é o que está acontecendo agora com o petróleo em 2024 e como isso pode afetar o preço da gasolina, o lucro da Petrobras e, consequentemente, os seus investimentos. Estamos à beira de uma nova crise? Vai ter alta de inflação e juros? Será que o preço dos combustíveis vai explodir nos próximos dias? Tem estudos mostrando que a defasagem da Petrobras ultrapassa 17% em relação ao preço que ela compra o petróleo e em relação ao que ela vende aqui no Brasil. Agora, se o petróleo aumentar ainda e se o governo manter os preços internos, a defasagem será maior. Vamos falar mais sobre isso nesse vídeo, então vem comigo! Olha só, o petróleo já passou por 5 grandes crises na história recente e muitos especialistas estão alertando para o risco de uma 6ª crise. Está na hora de entender não só como essas crises moldaram o mercado e o que isso significa para a Petrobras e para o seu bolso, como também entender como as recentes tensões no Oriente Médio estão jogando o preço do Brent nas alturas e o que isso pode significar para você, consumidor e investidor, seja no possível aumento do preço da gasolina ou no impacto do lucro da Petrobras. As crises mudaram o jogo e o impacto na Petrobras. O mercado de petróleo é muito volátil, com uma crise atrás da outra impactando os preços globais. Isso afetou e afeta diretamente a nossa Petrobras, a gigante no setor energético. A primeira grande crise do petróleo em 1973 foi um verdadeiro tsunami. O mundo levou um susto. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo impôs um embargo aos países que apoiaram Israel na guerra do Yom Kippur. E o resultado foi devastador. O preço do barril quadruplicou. Para a Petrobras, que estava crescendo e tentando se expandir, isso foi um golpe duro. Os custos de importação de petróleo dispararam, forçando a empresa a investir em explorar o petróleo dentro do Brasil para se tornar autossuficiente. Foi aí que ela começou a se transformar na gigante que é hoje. Ou seja, uma crise sempre traz oportunidades. A segunda crise, a Revolução Iraniana de 79, o preço do barril nas estrelas. A Revolução do Irã foi mais um capítulo nessa montanha russa do petróleo. Com a produção iraniana interrompida, os preços subiram de novo. Foi nesse período que a Petrobras decidiu mergulhar fundo, literalmente. A empresa começou a investir pesado em exploração de águas profundas, especialmente na bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Esse movimento foi essencial para o futuro do pré-sal, que hoje é uma das maiores conquistas da companhia. A terceira crise, a Guerra do Golfo, em 90-91. Se você lembra dela, né? Petróleo no centro do conflito. A invasão do Kuwait pelo Iraque em 1990 trouxe uma grande crise no fornecimento do petróleo do Oriente Médio, elevando os preços novamente. A Petrobras, mais estabelecida agora, já estava mais bem preparada para lidar com esse impacto. Mas essa crise mostrou mais uma vez a necessidade de diversificar a produção e investir em tecnologia para enfrentar os choques globais. A quarta crise de 2008 foi um momento difícil para todo mundo e o mercado do petróleo não foi exceção. A demanda global caiu drasticamente e o preço do barril agora despencou. Para a Petrobras, isso foi um grande desafio, já que a empresa estava no meio de um ambicioso plano de investimentos no pré-sal. A saída, então, foi ajustar os planos de investimento e buscar novas formas de financiamento para continuar crescendo. A quinta grande crise, a pandemia em 2020, o impacto sem precedentes. Foi algo que ninguém realmente esperava. O mundo parou. E o mercado de petróleo parou junto. A demanda caiu a níveis históricos jamais vistos e o preço do petróleo chegou a ficar negativo em alguns momentos. A Petrobras, mais uma vez, teve que tomar medidas drásticas,
vender ativos, cortar custos e se adaptar à nova realidade. Foi um período complicado, mas a empresa conseguiu sair do outro lado, mais enxuta e mais focada. O que está acontecendo agora no cenário global e o que isso significa para você? Agora que você já entendeu o histórico das crises, vamos falar do presente. Já deixe o seu like e se inscreve nesse canal. As tensões recentes no Oriente Médio estão fazendo o preço do Brent disparar. Só em outubro de 2024, por exemplo, o preço subiu 4% em um único dia por conta dos conflitos na região. Para a Petrobras, essa alta no preço do petróleo pode ser uma faca de dois gumes. Por um lado, a empresa pode ganhar com a valorização do Brent, ou seja, do petróleo, o que aumenta os seus lucros. Por outro lado, essa instabilidade afeta o preço dos combustíveis, o que pode fazer o governo tomar medidas para conter a alta dos preços no Brasil. E o preço da gasolina vai subir? Bem, desde 2016, a Petrobras segue a política de paridade de preços de importação, que alinha os preços dos combustíveis no Brasil com os preços internacionais. Ou seja, se o preço do petróleo sobe lá fora, você sente o impacto aqui no posto de gasolina, direto. Mas em 2023, a Petrobras mudou essa estratégia. Agora, a empresa leva em conta os custos de produção no Brasil e a capacidade das refinarias locais antes de ajustar os preços. Ou seja, se a operação da empresa está sendo eficiente, ela consegue absorver, matar no peito, um aumento do petróleo sem repassar para o consumidor final. O que é bom para o consumidor, porém, nem tão bom para o investidor, que eu já vou comentar logo em seguida, porque há um risco de diminuir a margem da companhia. Na prática, isso pode evitar grandes aumentos em uma só vez. Mas será que é suficiente? E para quem investe na Petrobras, então? Se você é investidor, já deve estar se perguntando: como isso impacta o valor das ações da Petrobras? A resposta é: depende. Com essa nova política de preços, a tendência é que as ações da Petrobras fiquem menos voláteis, aquele sobe e desce, já que a empresa tem mais controle sobre os seus custos e pode evitar grandes variações dos preços de combustíveis. Isso pode aumentar a confiança dos investidores e atrair mais capital. Por outro lado, se a Petrobras não conseguir repassar os aumentos de custo, os lucros podem cair, e isso afeta diretamente o bolso de quem investe. A nova política de preços também torna a empresa mais atrativa para investidores no longo prazo, que buscam estabilidade e previsibilidade. Mas, como sempre, o mercado de petróleo é cheio de surpresas e a Petrobras vai precisar equilibrar muito bem os seus custos de produção com os preços dos combustíveis para continuar sendo uma boa aposta, digamos assim, uma boa atração de investimento. As guerras e conflito no Oriente Médio, especialmente Iraque e Irã, sempre causam impacto direto no preço do Brent, o principal indicador global do preço do petróleo. Em outubro de 2024, por exemplo, a tensão entre Irã e Israel levou ao aumento imediato nos preços. Isso acontece porque o Oriente Médio é uma das principais regiões produtoras de petróleo no mundo, e qualquer ameaça à oferta global reflete nos preços internacionais. E para a Petrobras? Historicamente, quando o Brent sobe, as ações da Petrobras também tendem a valorizar, já que a empresa pode lucrar mais com a venda do petróleo. Ou seja, o Brent como se fosse o dólar, então um indicador internacional que dita o preço do petróleo no mercado. E se ela tem um estoque desse petróleo, ela consegue vender esse estoque por um preço maior do que o que ela comprou ou que ela produz. No entanto, essa alta também traz volatilidade, e isso pode ser um desafio para investidores que buscam mais estabilidade. O que esperar então do futuro? Diante de todo esse cenário, fica claro que o mercado de petróleo ainda vai passar por muitos altos e baixos. A Petrobras, que já sobreviveu a 5 grandes crises, continua se adaptando e buscando novas formas de crescer. Mas a pergunta que fica é:
será que ela vai conseguir sair por cima mais uma vez? Se você é investidor ou simplesmente quer entender como essas mudanças impactam o seu dia a dia, é fundamental ficar de olho nas políticas de preços da Petrobras, nas tensões geopolíticas e nos indicadores de mercado global. Afinal, o que acontece no mercado de petróleo não fica restrito às empresas, impacta diretamente o seu bolso. E aí, o que você acha dessas mudanças? A nova política de preços da Petrobras é boa para o consumidor ou será que prejudica os investidores? Deixe a sua opinião nos comentários que vamos continuar essa discussão.